Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos hoje para a gente conversar mais uma vez com mais uma brasileira que resolveu ir morar fora do Brasil. Peguei minhas coisas, fui embora. Peguei minhas coisas. Estamos aqui hoje com Thaís Girasol. É Girasol mesmo? Ou é para falar girassol? Tem a licença poética, eu falo girassol porque eu acho mais bonito, mas é girasol com um S só. Pronto, então Thaís Girasol, made in Araraquara, São Paulo. E aí eu já quero começar com você, Thaís. Antes que você vá assistir esse episódio completo, eu sei que você está com muita curiosidade, mas se inscreve no canal, que é muito importante. Ativa o sininho das notificações, assim, todas as vezes que a gente postar um vídeo, você vai ser o primeiro ou a primeira a ficar sabendo que a gente acabou de postar um conteúdo novo. Se você amou esse vídeo, deixa aqui nos comentários. Se você tem uma sugestão, se você até tem uma crítica que seja construtiva, também pode deixar aqui nos comentários. Que você já comece a contar por que você resolveu sair do país e morar em outro lugar. Enfim, eu nunca tive na minha vida aquele sonho de morar fora do país. Eu sempre gostei muito de viajar, já viajei para vários lugares, mas acho que o que me motivou mesmo era ter uma experiência diferente do que eu estava vivendo até então. Eu sempre viajava de férias, então eu ficava 20, 30, cheguei a ficar 40 dias mochilando, mas nunca, e já fiz o intercâmbio de 3 meses, mas mudar toda a minha vida, mudar de país, era uma coisa que, falar bem a verdade, foi como eu tinha a pretensão de, em 2020, fazer um ano sabático. Isso já estava financeiramente organizado na minha vida. Só que eu também queria muito... Mas peraí. Explica para quem está assistindo o que é um ano sabático, porque pode ser que tenha alguém que não saiba o que é um ano sabático. Um ano sabático é quando você interrompe a sua carreira ou a sua carreira profissional ou acadêmica, enfim, as atividades que você faz, para tirar um ano para viajar. Então, eu me organizei durante 2018, 2019, pensando em 2020, provavelmente no segundo semestre de 2020, tirar um ano para viajar o mundo. Só que eu sempre tive também um sonho, eu sempre quis continuar estudando, fazer meu mestrado. Então, pensando, falei, vou fazer meu ano sabático, quando voltar, eu vou me dedicar à carreira acadêmica. Só que eu vi que eu não ia ter dinheiro suficiente para os dois. Eu trabalhava, na época, trabalhei 3 anos numa empresa, numa cooperativa de crédito, tinha um emprego... um emprego estável, que tinha uma remuneração ok, então, mas eu não ia conseguir fazer um ano de viagem pelo mundo e depois voltar e estudar sem precisar trabalhar. Então, eu pensei... e se eu tentasse fazer um mestrado fora do país? Porque aí eu já faço a união dos dois, eu já vou viajar e, ao mesmo tempo, já me dedico aos meus estudos. E aí eu falei, bom, o meu inglês não é tão bom assim para fazer um mestrado numa língua inglesa. E meu espanhol também não é tão bom assim, não é um espanhol formal para poder fazer um mestrado na área. Então, onde que fala português? Em Portugal. Lógico, temos Moçambique, Angola, Cabo Verde, mas foi a minha primeira opção no momento, e aí eu apliquei nos 45 minutos do segundo tempo para o mestrado, passei, eu falei, bom, passei, daqui a um mês eu tenho que estar em Portugal, o que eu faço no meio de uma pandemia? E aí... Mas, assim, você escolheu Portugal já como primeira opção, você não teve nenhuma outra opção. Na verdade, então. Porque a gente, quando resolveu vir, a gente não pensou em Portugal como primeira vertente para a gente, não. A gente pensou Austrália, Canadá e tal, depois que a gente pensou em Portugal. Não, eu pensei em Portugal e, na verdade, quando eu prestei a UB aqui na Covilhã, no interior de Portugal, foi
única que eu escolhi prestar. E porque na época eu falei, eu vou fazer o processo seletivo como uma forma... Porque foi uma ideia que me surgiu no meio de agosto. Na semana seguinte fechavam a terceira chamada. De agosto de 2020, né? Uhum. Me surgiu a ideia, assim, aquelas coisas que você não sabe explicar. Tô querendo viajar. Acho que eu vou amanhã para a Escócia. Mais ou menos assim. Daí eu prestei como se fosse um treineiro que a gente faz no Brasil, antes de você realmente prestar. Aí eu pesquisei como era todo o processo seletivo. Eu falei, acho que era 15 euros a inscrição. Falei, vou fazer para participar do processo seletivo para o ano que vem fazer de verdade. O treineiro, na verdade, é uma coisa que a gente se engana, né? Que assim, a gente quer se enganar com esse treineiro, porque se der errado, a gente era só um treininho que eu tava querendo. Mas se der certo, você fica puto que você não pode ir. Sim, e foi exatamente o que aconteceu, porque aí eu passei, eu falei, pronto, passei. E agora? O que eu faço? Eu tenho que pedir a conta do trabalho, as aulas começam em outubro. Agora, eu soube da resposta dia 6 de setembro, as aulas começavam em outubro, e eu tinha que fazer todo o processo que é mais burocrático do que a própria universidade, que é o processo do visto de estudante, no meio de uma pandemia, que tudo funciona 3 vezes mais lento e com muito mais dificuldade. Então, foi assim, um mês aflita, porque eu só ia pedir a conta do meu trabalho se eu conseguisse o visto. Se eu não conseguisse o visto, eu não ia pedir. E aí, começou também tentar na universidade, começar o semestre trocado. Foi até aí que eu conheci a Priscila, porque eu falei... Eu entrei num grupo de Facebook de brasileiros na Covilhã, expliquei a minha situação, falei, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Aí a Priscila respondeu meu post falando, olha, exatamente a mesma situação que você está, aconteceu com meu marido, deu super certo, tenta que você consegue. Então, graças a essa palavra de incentivo, eu falei, não, então se dá certo, eu vou. E aí, essa palavra de incentivo, eu fui atrás. Se der certo com ela, dá para mim também, pô. Por isso que é muito importante. Às vezes as pessoas não têm noção do quanto elas podem mudar a vida de uma pessoa com uma informação. Porque a Priscila, por exemplo, a Priscila poderia ter visto aquela minha pergunta, ter passado reto e ter seguido a vida dela. Eu provavelmente não teria coragem de fazer, de tentar, porque faltava muito pouco tempo. Eu ia, pelo menos, postergar esse sonho. Eu ia deixar para o ano que vem, quem sabe eu já teria perdido o timing, né? Pois bem, foi assim que as coisas aconteceram. Então, como eu disse, não era um sonho morar na Europa, não era um sonho morar em outro país, mas eu queria estudar e queria viajar. Então, achei que dessa maneira eu conseguiria juntar as minhas duas vontades ao mesmo tempo e usar o único dinheiro que eu tinha para os dois e não só para um. Aí você está dizendo que resolveu unir o útil ao agradável, mas aí o útil ao agradável chegou a hora de contar para papai, mamãe, coelhinho, gatinhos, vou embora. 3 gatinhos. Vou embora. E aí, o que é que mamãe diz? No Nordeste se fala muito manhinha, né? O que é que manhinha disse? Manhinha. A minha mãe, nem meu pai, eu vou ser bem sincera, eles podem ver isso aqui no futuro, mas eu vou contar como aconteceu. Eu não tive apoio dos meus pais em nenhum sentido, nem apoio de vai lá, filha, que bom que você conseguiu, você vai fazer a universidade, você vai estudar de novo, nem financeiro, nem psicológico, nem nada. Essa foi bem a verdade. Eu me organizei toda por mim mesma e vim, assim, agora meus pais, pelo contrário, falaram, não vai, é uma pandemia, por que você vai sair do país, porque você tem um bom emprego, você está estabilizada, por que você vai fazer isso, faz o seu mestrado aqui, para que isso? Enfim,
Mas Não, é bom até que você fale isso, porque, por exemplo, às vezes as pessoas ficam muito presas nas opiniões dos pais, né? Eu entendo que elas são importantes, né? Tanto a do pai e da mãe, ou quem só tem mãe, ou quem só tem pai, da família, né? Na verdade, quem for familiar próximo. Mas eu também acho que é importante que a gente veja que às vezes a gente vai de encontro às decisões que os nossos pais entendem que para a gente é errado, que dão certo também, né? Uhum. Eu sei que meus pais, a preocupação deles é a preocupação que quase todo mundo tem, no sentido de você estar em outro país, eu vim para cá sem conhecer absolutamente ninguém, eu não tinha uma referência, eu decidi vir e vim, que eu já conhecesse previamente, não conhecia ninguém. Mas aqui, eu posso te falar uma coisa, assim, até para sua mãe que está em casa, que possivelmente vai assistir esse vídeo, para ela ficar com o coração menos pesado, né? Depois dessa declaração, que a minha mãe também não queria não, tá? Que eu viesse. Até o último momento, minha mãe dizia que estava orando para eu não vir. Minha mãe falava, meu pai falava, meu pai e minha mãe falavam que torcia para não dar certo, porque mas ao mesmo tempo. Mas também, é um cuidado, né? É uma questão de proteção, que eles não querem que a gente passe determinadas coisas que eles imaginam que a gente vai passar. Às vezes a gente nem passa, mas muitas pessoas passam. Xenofobia, ficavam, porque você vai sofrer discriminação. Eu tenho para mim o seguinte: eu vou deixar de viver uma coisa por conta do preconceito de uma outra pessoa? Eu não posso deixar de viver minha vida porque a outra pessoa tem preconceito com a minha nacionalidade. O problema é da outra pessoa, ela que se resolva. Né? Lógico, isso afeta. A gente sente a discriminação na pele muitas vezes, é uma coisa velada, a pessoa é um olhar, muitas vezes é sutil, acontece, mas eu vou deixar de ter uma nova experiência e de traçar o caminho que eu quero traçar porque outra pessoa tem a cabeça fechada? Jamais. Isso não... até porque, assim, se a gente for falar de xenofobia, eu que sou do Nordeste, então eu não poderia nunca ir para o Sudeste, né? Porque a xenofobia com o nordestino, com o Norte, é imensa, né? Sim. Então a gente não poderia nem ir para o Nordeste, nem para o Sul, por exemplo. E eu não estou aqui dizendo e nem generalizando que todo sudestino ou que todo sulista é preconceituoso. Não, eu acho que o preconceito, até a própria xenofobia especificadamente, ela é uma coisa que pertence ao ser humano, ela não pertence a nacionalidade nenhuma. Não é o português ele é xenofóbico, não. É o ser humano. O ser humano é assim, infelizmente, mas o ser humano que é assim. Uhum. E eu acho que em qualquer país isso vai acontecer, e não é só com o brasileiro, né? O português, quando ele vai para algum outro país, eu já vi casos de que na Alemanha os portugueses sofrem um pouco mais de preconceito, por exemplo, né? E são europeus iguais, né? É um país diferente do outro, enfim. E da mesma forma no Brasil, a gente também faz xenofobia com quem é venezuelano, por exemplo. A gente tem feito xenofobia com os chineses que chegaram de forma muito intensa no país. Então, assim, não é uma coisa só e não é só um tipo de povo que faz a xenofobia, né? Uhum. Sim, com certeza. Isso é exatamente o que você falou. A gente vai encontrar esse choque com o diferente, com pessoas que pensam diferente em qualquer lugar, né? Então, eu já tive nas outras experiências que eu tive fora do Brasil, eu também passei por alguns episódios assim de xenofobia, mas a gente não pode se paralisar por isso, não pode se deixar se paralisar pelo medo, deixar de viver novas experiências pelo medo do outro. Eu nunca deixei que isso fosse uma questão para mim. Assim, eu acho que o que mais pesou para mim foi não ter tido esse apoio dos meus pais, porque depois desse vídeo eles vão te ligar e dizer: minha filha, eu apoiava você com certeza, minha filha, você entendeu errado.
Quando eu passei para vir para cá, para Portugal, eu estava morando com eles. Então, era uma convivência diária com aquele elefante no centro da sala de por que eu estou abandonando a casa, né? Por que eu estou saindo daqui? Porque eu não saí do Brasil porque eu estava infeliz. Pelo contrário, eu tinha meus amigos lá, eu tinha minha família lá, estava bem estabilizada lá, eu não tinha nenhum problema lá. Eu não vim para cá para tentar a vida, porque eu tinha uma vida construída lá, né? Muita gente vem aqui para oportunidades melhores de emprego. Essa não foi a minha questão. Eu realmente vim para vivenciar uma experiência diferente, para voltar a estudar, para ter uma experiência nova, para viajar, conhecer, para trilhar o meu caminho de uma forma diferente do qual eu estava vivendo até então. Foi para isso que foi isso que me motivou a estar aqui vivendo na Covilhã hoje. E você, quando foi tirar a parte de documento, né? Você falou que foi no meio da pandemia, deve ter sido bem complicado. Você achou que foi rápido, foi difícil? Como foi a sua experiência? Olha, eu acho que foram os meses que eu fiquei esperando o meu visto, foi 1 mês e meio, entre eu reunir a documentação e mandar a documentação para o consulado. Nesse 1 mês e meio entre o consulado me dar a resposta, foi 1 mês e meio de aflição. Por quê? Tudo era pelo correio. E o máximo de informação que eu tinha era que a AR tinha chegado. Então, tipo, que todo documento que eu pus no correio chegou no consulado. Depois disso, eu não tinha resposta nenhuma. Foi 1 mês e meio esperando chegar alguma resposta. Aí você manda e-mail, ninguém responde, você liga, ninguém atende, ou atende e fala, a gente não tem nenhuma informação. Quando você tirou, você já tirou direto no consulado mesmo? Eu não sei como funciona em São Paulo, mas lá no Nordeste, por exemplo, a gente tem uma empresa que faz um intermédio, que é a VFS, né? Essa empresa, sim. Todos os consulados trabalham com essa empresa terceirizada. E por conta da pandemia, eu sei que tinha um processo que era presencial, você levava os documentos presencialmente e tal. Isso não existia mais naquele período, não sei se voltou a existir agora, mas não tinha. Então, era tudo pelo correio e você põe seu passaporte no correio. Você paga R$700 no banco, põe o passaporte no correio e espera. Não, aí você vai no supermercado, compra uma vela de 7 dias, acende e reza para que aquilo ali não seja extraviado, né? Exatamente, que eu não tenha se perdido meu documento, que esteja tudo bem, que eles vão retornar. E tanto que eu só soube que eu tinha passado e eu mandando e-mail, pedindo informação. Eu só soube que o visto tinha dado certo quando ele chegou por correio na minha casa. Então foi... Aí, quando chegou, eu falei, não, então deu certo, o visto está aqui, a faculdade está de acordo, eu vou começar o 2º semestre, e então agora está na hora de comprar passagem e pedir a conta do trabalho. Era uma coisa que eles podiam até, de repente, antecipar, né? Por exemplo, quando eles já sabem que o visto foi liberado, eles poderiam mandar um e-mail para a pessoa dizendo, estamos encaminhando o seu passaporte e o visto foi liberado, está ok. Né? Porque aí a pessoa já tem esse prazo do envio do correio, né, para fazer algumas programações, né, preparar alguns documentos que são necessários, né, depois que o visto sai, ver uma passagem aérea de repente mais barata, porque quanto mais cedo você compra passagem é melhor, né? Então fica a dica aí, viu, VFS, para vocês de darem uma melhorada aí nesse acompanhamento da emissão dos vistos. Não é uma crítica destrutiva, uma crítica construtiva. Acho que seria até melhor para vocês receberiam até menos e-mails. Porque também você fica aflito, porque você pagou um valor grande, são R$700, eu acho, o processo, mas o passaporte, que é um documento importantíssimo que você põe na caixa do correio e não sabe o que vai virar. Não é baratinho também, né? Que o passaporte também é mais o quê? R$300 para tirar hoje em dia? Deve estar por aí. Deve estar por aí. Então, tipo, são R$1.000 que você investe, e fora que, imagina você perder o passaporte, que BO que é, que problema. Aí tirar outro, né?
É um documento importantíssimo. É um documento importantíssimo, então é uma coisa que deixa um pouco aflita. E aí eu comprei, aí acho que todo o processo ficou pronto bem nos primeiros dias de dezembro, que o meu passaporte voltou, e aí eu comprei a passagem para o dia 31 de janeiro, para vir para Portugal. Dia 28 de janeiro, as fronteiras fecharam, eu com tudo pronto, toda a mala pronta, toda a logística pronta, já não trabalhava mais. As fronteiras fecharam, ficou até o táxi combinado. Tudo, o exame agendado do PCR para vir, tudo prontinho. Aí fechou as fronteiras 2 dias antes de eu vir. Aí as fronteiras ficaram fechadas até final de abril. Reabriu de novo no final de abril e eu sempre trocando passagem, né? Porque primeiro fechou, beleza. Aí eu troquei a passagem para fevereiro. Fevereiro estava fechado. Eu troquei a passagem para março. Aí de março eu troquei a passagem para abril. Aí de abril eu troquei para dia 14 de maio. Mas foi tranquilo esse processo? Enquanto, assim, você comprou diretamente com a companhia aérea? Você comprou naqueles sites de busca que, Gente, se eu pudesse dar uma dica, comprem direto com a companhia aérea. Mas é melhor com a companhia ou com uma agência, por exemplo? Você liga para a agência e manda eles resolverem? Eu comprei pela Decolar. Eu vou falar porque merece ser falado o péssimo serviço que eu recebi da Decolar. Eu tenho prints de ligação de ficar 24 horas com o meu celular ligado esperando ser atendida. Ligação de 4, 5 horas esperando ser atendida e não era atendida. Por quê? Eles deviam estar recebendo um volume gigantesco de ligações, eu entendo, mas se você se presta você presta um serviço, você tem a capacidade de dar a manutenção desse serviço que você presta, ou você não presta. Né? Então, se você vende um volume desse de passagem aérea numa situação de pandemia, você não pode deixar uma pessoa 24, 36 horas tentando falar com o seu serviço de atendimento e não tem outra forma de resolver. Então, a minha família, meus amigos ficavam revezando, cuidando do celular. E o celular ligado lá. A musiquinha tocando. Por dias, até ser atendida. E aí, eu troquei 4 vezes. Então, eu passei por esse processo 4 vezes até abrirem as fronteiras e eu consegui realmente vir para cá. Aí, eu consegui vir para cá dia 14 de maio. E no dia 14, você sentou lá na poltroninha do avião. O avião decolou. O que passava pela sua cabeça? Eu falei... Eu acho que eu não fiquei tão nervosa porque eu tinha passado um processo de 6 meses angustiantes de tipo... A minha vida tinha parado. Eu não estava trabalhando. Eu estava esperando só... A minha vida estava girando em torno de poder vir. E de ficou com a vida estagnada, né? Então, quando eu entrei no avião, foi tipo... Ufa, passaram-se 5 meses, foram 5 meses de espera. Então, finalmente, eu estava conseguindo, minha vida estava fluindo, porque a sensação que eu estava era que minha vida estava estagnada. E aí, quando eu entrei no avião, falei, pronto, agora vai. Agora chegou. Né? E aí, mesmo que eu fiz os 14 dias de quarentena que pediram, né? Eu fiz na casa de uma amiga em Cascais, que foi assim, foi a melhor recepção do universo. Nem nos meus sonhos eu imaginei que eu fosse ser tão bem recebida por essa minha amiga. Um beijo para Lara, que vai ser você eternamente grata pela recepção que eu tive. Então, eu fiquei 14 dias na casa, fiquei 3 semanas, era para ficar 14 dias, eu fiquei 21, porque a hospedagem estava muito boa. E aí, depois, ela me trouxe... Depois passa aí, né, o link do Airbnb. Menina, vale a pena, viu? Olha, vale a pena se ela alugar para Airbnb. Lara, convida nós para ir para Cascais. Não conheço Cascais, hein, Lara?
Já estou aqui me escalando, me autoconvidando. Não, olha, foi sensacional. E aí o Vinícius também, o marido dela, ambos me trataram muito bem. Tem 2 gatos super fofos, eu sou super louca por gato. Deixei meus gatos no Brasil com os meus pais, que acho que foi uma das coisas mais difíceis de deixar para trás, foram os meus gatos, minhas 3 gatinhas. E aí, quando eu vim para cá, eu falo que a vida se abre para quem está aberto para a vida. Eu só fui conhecendo pessoas maravilhosas, a Priscila e o Rafa, você e o Rafa. Eu não tenho nem o que falar. Acho que eu poderia fazer um vídeo só agradecendo de tanta coisa que esses 2 me ajudaram. Tudo. Aliás, se um dia vocês abrirem uma consultoria para o povo vir para cá, eu indico assim, de olho fechado, porque desde que eu tô no Brasil, eles me ajudaram com tudo. Eu tinha qualquer dúvida de documentação, chamava a Pri. Tinha qualquer dúvida sobre a universidade, chamava o Rafa. Tinha qualquer dor de barriga que passasse pela minha cabeça, que pudesse acontecer. Eles me respondiam, me tranquilizavam, me ajudavam. Isso desde que eu estava lá no Brasil até agora, até há 10 minutos atrás. Eles continuam sendo meus anjos da guarda. Mas eu quero saber primeiro. Você chegou em Portugal, desceu no aeroporto. Aí eu já quero saber qual foi o pensamento que você, quando pisou em terras lusitanas. Você veio por Lisboa, né? Sim, eu vim por Lisboa. Eu nunca tinha estado em Portugal. Eu já tinha vindo para a Europa algumas vezes, mas nunca para Portugal. E eu cheguei, eu entrei, a Lara foi me buscar no aeroporto, super privilegiada. Eu nem levei minhas malas para o carro. Aí eu entrei no carro, eu lembro que eu ficava assim, meu Deus, como isso aqui é lindo. Meu Deus, como é lindo, porque a gente foi eles foram pelo beirão do mar, né? Então eu ficava, nossa, que coisa maravilhosa, ai, que coisa maravilhosa, como aqui é lindo. E aí a Lara falava assim para mim, olha, quando você sair da quarentena, a gente vai em tal lugar. Quando você sair da quarentena, a gente volta aqui. A gente volta aqui. Quando eu saí da quarentena, eu estava cheia de trabalho da faculdade, não tinha tempo para passear. Consegui passear nos 3 últimos dias depois de entregar o trabalho da faculdade. Mas eu ficava, caralho, como aqui é lindo. Que lugar maravilhoso. Puta merda, que lugar lindo. Era só o que eu conseguia pensar. E eu também fiquei num lugar muito bonito. A casa da Lara dá de frente pro mar. Então eu abria a janela e falava, puta merda, que lugar lindo. Como eu tô num lugar lindo. Eu fiquei encantada. Eu moro, Araraquara é muito longe da praia, né? A praia mais próxima de Araraquara, acho que são 4 horas, mais ou menos. Então, para mim, estar perto do mar é uma coisa que impressiona muito, é uma coisa que me deixa extasiada, sabe? Então, esse primeiro contato, nessas primeiras semanas que eu estava perto do mar, eu fiquei muito, muito, muito contente com essa situação de estar perto do mar. Mas o meu estado preferido no Brasil era Minas Gerais, porque eu amo montanha também. Quando eu cheguei na Covilhã, essa coisa maravilhosa, que essas montanhas que para onde você olha, esse paredão de montanha, que é a coisa mais linda, que então também não perde em nada estando longe do mar. Você saiu de Minas brasileira para Minas portuguesa. A última viagem que eu fiz no Brasil foi para Minas, foi para Delfinópolis, porque eu simplesmente amo Minas Gerais. Então, eu vim para cá, eu falava, meu Deus, parece Minas. Ai, meu Deus, coisa mais linda, parece Minas. Realmente, eu acho bem parecido com Minas e com o Espírito Santo também aqui. Até a temperatura, assim, lógico que guardadas as proporções do frio, né, que o Brasil não faz o frio que faz aqui, mas em relação à vista, né, ao calor também, a forma do calor aqui é muito parecida com Vitória, por exemplo. Acho muito, muito, muito semelhante. Porque a Vitória ela é cercada por serra, né? Uhum. Então, eu nunca estive em Vitória.
É muito, 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 muito. Se você gosta de Minas, você vai gostar muito do Espírito Santo, até porque, desculpem, mineiros, mas todo mundo fala, não sou eu que estou falando, estou replicando, que o Espírito Santo é a praia do mineiro, né? Então, todo mundo vai para Guarapari, por exemplo, para ir à praia e tal. Quando é verão, Guarapari fica lotada de mineiros e mineiras. E aí eu quero saber de você, Thaís. Qual é a sua maior surpresa? Assim, o que foi que mais te surpreendeu desde que você chegou aqui em Portugal? Eu acho... Olha, eu ainda estou em lua de mel, então nós estamos em agosto, eu cheguei em maio, eu ainda me acho em lua de mel, eu ainda descubro muitas e muitas, não passa um dia que eu não tenha algum choque de realidade, o idioma é uma coisa que Você acha muito diferente? Eu não sei, é porque como eu estava tendo aula no Brasil com professores portugueses, todo esse período em que eu não consegui vir, eu tive aula de fevereiro a maio, eu já tinha algum contato com a língua, muito contato com os meus professores, mas os professores falam de uma forma mais formal, né? Quando você está aqui e aí você ouve nas ruas as gírias que tem aqui, é bem diferente o idioma, principalmente as gírias, né? O idioma formal, ele é muito similar, não tive quase nenhum ruído de comunicação, mas quando eu cheguei aqui, você começa a fazer amizades e conhece pessoas daqui, e aí você vê que tem muita diferença, principalmente nas gírias. Mas eu acho que, assim, eu sou uma pessoa que qualquer paixão me diverte, as coisas me encantam com muita facilidade. Então, eu ainda ando na rua e eu vejo uma árvore diferente, eu fico, ai meu Deus, olha essa árvore, que coisa mais linda, eu tô encantada. Então, podemos dizer que a sua maior surpresa é ver a quantidade de natureza, por exemplo. Sim, eu acho que aqui na Covilhã tem uma coisa muito, muito linda, que me encanta muito, que é a natureza, a cidade, a arte, é tudo muito misturado. A vista que eu tenho da minha janela aqui, para mim, é uma coisa que todo dia eu olho e falo, puta merda, que coisa mais linda. Porque tem as montanhas, e aí tem as casas, tem a cidade, os carros, tudo, mas é tudo muito, muito misturado. É tudo muito junto. É como se a natureza participasse da parte dos concretos, né? Sim, e aí você vai andando pelas ruelinhas, que são as ruas históricas, e aí do nada você vê uma arte urbana, que aqui na Covilhã é muito forte, e aí você vê aquelas artes maravilhosas cara, que impressionante. Enfim, às vezes eu gosto muito de sair, andar e andando assim e vendo novas ruas. Eu acho que também é um pouco da pessoa você ter essa coisa de se encantar com facilidade também. De você vir com o coração aberto também, né? Eu acho que você pode encarar de duas formas o que é diferente, né? Lógico, desde que essa coisa não esteja te prejudicando, você pode falar, poxa, que da hora que é diferente isso, ou você pode ficar tentando fazer com que aquilo caiba no que você está acostumado, né? Então, se você quer que as coisas sejam da forma com que você está acostumado, não se proponha esse tipo de experiência a longo prazo, porque isso vai ser cansativo. Você vai entender que você vai chegar aqui e você vai querer passar um pano. Aqui não tem pano, não tem rodo e pano para você passar no chão. Você vai se adaptar com o material que tem aqui para limpar. Não pode lavar a varanda, né? Você não pode lavar o banheiro, não existe você tacar água no banheiro. E aí você vai se incomodar com isso ou você vai se adaptar da forma que você tem que fazer aqui
Por que não pode jogar água no banheiro? Não tem ralo. Não tem ralo no banheiro. Você já se acostumou com a luz do lado de fora do banheiro? Que até hoje eu entro e boto a mão assim, sabe? Eu na acho parede. Eu acho que é esse a maior dos meus estranhamentos. É o interruptor do lado de fora do banheiro. Porque é intuitivo, então eu não me acostumo. Eu Até entro hoje. no banheiro no escuro, tateio, aí eu lembro, tá do lado de fora. E é tipo assim, é a regra. É muito uma exceção ao interruptor pro lado de dentro. Sim. E eu acho uma coisa que é engraçada é que assim, faz todo sentido do interruptor ser do lado de fora. Porque quando você entra no banheiro, se o interruptor está do lado de fora, você já acendeu a luz, então você não corre nenhum risco de se bater em nada e tal, porque está escuro, né? Faz todo sentido ser do lado de fora, mas a minha cabeça ainda não processou a informação de que o interruptor é sempre do lado de fora. Eu não sei se um dia eu me acostumo. Com o interruptor do lado de dentro. Mas você veio para Covilhã de trem? Não. A Lara e o Vinícius me trouxeram de carro. Então você não teve a oportunidade de fazer Lisboa-Covilhã de comboio, né? Que é a palavra correta aqui em Portugal. Uhum. Eu adoro andar de comboio, mas quando eu vim para cá, eu vim de carro. Tá? E como é que foi? Você já estava tendo a experiência no Brasil, como você falou, né? De estar estudando EAD na universidade. E qual foi sua impressão? Assim, é muito diferente a universidade? Você achou que é igual? Que os professores foram acolhedores? Que a turma foi bacana, que te acolheu? Ou que não é que não acolheu, mas também vocês não tiveram tanta empatia? O que você tem assim, a dizer de experiência em relação a isso? Eu acho que a minha experiência com a universidade até o momento foi extremamente satisfatória. A qualidade do ensino, a seriedade dos professores, e tem uma coisa que o mestrado aqui, ele é muito mais similar a uma graduação do que a um mestrado no Brasil. Pelo menos essa é a sensação que eu tenho com os meus amigos que fizeram mestrado no Brasil. O mestrado no Brasil ele é muito mais voltado para uma pesquisa e o aluno ele é muito mais autônomo, muito mais pesquisador, e eu tenho essa vontade de ter aula, de estar na posição de aluno, além da pesquisa acadêmica, né? Eu gosto muito de estudar nesse formato tradicional do professor te auxiliando. Lógico, né? O mestrado ele pede a pesquisa, ele pede a sua dedicação ao estudo autônomo, mas eu gosto dessa sensação, dessa interatividade de sala de aula. E isso acontece aqui em Portugal, eu acho que também porque a graduação deles é mais curta e tem um incentivo muito maior que você faça um mestrado. Então, o mestrado ele meio que é uma continuação da graduação. E eu tive, assim, meus professores, eu não tenho, até o momento, não tive nenhum para falar que não algum professor que não foi satisfatório. Tive excelentes professores. A minha turma é uma turma muito pequena, eu faço estudos de cultura, são 7 alunos, 8 contando comigo, mas eu não tive nenhum problema. Acho que também por ser uma turma de cultura, eu acredito que as pessoas têm uma mente um pouco mais aberta com novas culturas, com alunos estrangeiros. A UB tem uma quantidade, que é a universidade que eu faço, tem uma quantidade assim significativa de alunos estrangeiros. Então, também tem essa cultura de uma recepção. Eles estão habituados a receber brasileiros, a receber angolanos. Então, vem muitos alunos de fora para cá. Quanto a isso, a universidade com certeza não foi. Só tive uma decepção com a universidade, que foi um problema burocrático. Quando você chegava aqui até então, você tinha um apoio da universidade para fazer um processo
que você precisa fazer para tirar uma documentação obrigatória, que é como se fosse o CPF daqui. Então, a universidade assinava, se responsabilizando porque você está aqui por conta da universidade. Você veio para cá para estudar, então a universidade te dava um documento que você levava na prefeitura, vamos dizer assim, e você poderia tirar esse documento. Por conta de uma troca de reitoria, de uma gestão mais conservadora, eles simplesmente negaram isso a todos os estrangeiros. Então, isso foi uma coisa que me impactou bastante, porque é uma forma agressiva de xenofobia, porque você impede que o aluno estrangeiro tenha uma documentação facilitada pela universidade, sendo que a única coisa que me prende aqui é a universidade. Então, quem poderia ser a pessoa que se responsabiliza por mim, se não a universidade que me trouxe aqui, né? Então, isso é uma coisa que tem acontecido agora. Foi uma mudança de política da universidade que aconteceu dos últimos 2 meses para cá. Então, foi assim, a única coisa que eu posso dizer que a universidade não foi satisfatória, né? Mas eu entendo também que foi uma mudança de gestão momentânea. Eu espero que isso não se repita ou que eles voltem atrás nessa decisão. Mas, só para deixar claro, né, que isso não é uma questão com o brasileiro, é uma questão com qualquer estrangeiro, né? Sim, sim. Com qualquer estrangeiro. É uma política atrasada, uma política que o reitor da universidade tomou nesse momento, que só vem a prejudicar todos os alunos estrangeiros que aqui estão, que vão vir, né? Porque os que já estão com essa documentação correta, mas é uma documentação que você só consegue tirar estando aqui, e a faculdade facilitava isso, te dava esse apoio, e agora ela não dá mais. Então, eu até publiquei isso no grupo dos alunos que estão vindo para cá, para que eles tenham ciência que eles não vão ter esse apoio ao chegar aqui, porque eu cheguei aqui e tomei esse susto que não ia ter esse apoio da universidade. E o que você teve que fazer, então, para conseguir essa documentação, já que você não teve esse suporte, né? Eu fiz amizades aqui, você precisa ter uma pessoa que assine por você como seu representante fiscal, para você poder tirar o CPF daqui, que eles chamam de NIF. Então, eu fiz um amigo português, e aí esse amigo assinou como meu representante fiscal no órgão público. E só que se eu não tivesse feito esse amigo, quem que assinaria para mim? Quem seria o meu representante fiscal? E ele poderia muito bem se negar a assinar, né? Porque é uma responsabilidade. Então, a pessoa que pretende vir para cá, que pretende que pretende estudar na UB, que é brasileiro, venha ciente que vai precisar de um representante fiscal. E aí eu sei que existem empresas que prestam essa consultoria, essa assessoria. Então, se você se sentir mais seguro, tendo uma empresa que te ajude, é uma alternativa. Porque precisa ser uma pessoa que tenha residência permanente ou que seja cidadão português para poder. Português. E essa documentação é importante até dizer que é uma documentação que ela é imprescindível, né, para você fazer arrendamento de apartamento, para você contratar um telefone celular se for necessário, ou fazer um plano de internet. Enfim, é uma documentação que sem ela praticamente você não consegue fazer nada, que é como se fosse o CPF, como ela falou, no Brasil. E também que esse representante fiscal, ele fica sendo seu representante fiscal até você ter autorização de residência. Quando você tem autorização de residência, você volta nesse mesmo órgão com a sua autorização de residência e eles tiram o representante fiscal e você passa a ser seu próprio representante fiscal e a pessoa que assinou anteriormente já não tem mais vínculo nenhum com você.
Então, é bom que as pessoas saibam que, às vezes, a pessoa, eu vou me negar a assinar, mas você assina pela pessoa durante 2 meses, acho que é o prazo máximo que se chega uma R, né? E aí, em seguida, você mesmo que assinou, se você assinou o NIF de alguém, pode ir lá na casa dessa pessoa e dizer assim, vamos lá nas finanças, trocar isso aqui, que eu já quero ficar livre, digamos assim. A pessoa com a própria R já pode ir nas finanças e fazer essa troca. E quando você chegou, dona Thaís, e comeu a comida portuguesa, o que você achou? Eu, assim, não tive um choque com a comida portuguesa. Eu já estava esperando muita batata, muito peixe. Eu sou vegetariana, então a parte do peixe eu não peguei. Mas eu comi muito pastel de nata, muita cereja, porque eu sou louca por cereja. E eu cheguei perto do período da cereja aqui, então comi muita cereja, comi muito pastel de nata. As padarias, as pastelarias, as sobremesas daqui, que foi o que eu mais comi, porque os outros pratos geralmente vão carne, é maravilhosa, tem nem o que falar. E você sendo vegetariana, você achou que aqui, por exemplo, em relação ao supermercado, é melhor de comprar do que no Brasil? Por exemplo, você tem mais acesso, você vê que tem mais opção de produtos vegetarianos ou veganos? Eu acho que no supermercado tem mais acesso a produtos industrializados do que tem no Brasil. Tem mais produtos industrializados veganos e vegetarianos, mas não é o tipo de coisa que eu consumo. Meu mercado é fruta, legume, verdura, então isso no Brasil eu acho que tinha até mais opção, né, de fruta, verdura, legume. O que tem, assim, aqui na Covilhã eu tenho menos opções de restaurantes vegetarianos e veganos, porque a cidade é menor, né? Aqui são 30 mil habitantes, Araraquara tinha 230 mil. Então, eu tinha mais opções de restaurante, delivery, assim, mas eu não senti muita dificuldade. Eu também sou muito tranquila. Tendo batata frita, eu tô bem. Então, batata frita tem em todo lugar, praticamente. Tem batata frita, tem cerveja, eu tô feliz. Aí aqui a gente arremata com pastel de nata aqui, um cafezinho que em todo lugar tem também. Então, eu não passei dificuldade. Mas, por exemplo, opções para quem gosta de comida industrializada, vegana e vegetariana, quem tem Aqui tem muito mais opções, tem muita coisa diferente, às vezes, enquanto eu compro uma coisa ou outra para experimentar. Então, de supermercado é super bem servido. Agora, de delivery, de restaurante, a gente sente um pouco mais eu sinto um pouco falta, mas eu entendo que é por conta da estrutura da cidade, não é por conta que eu sou vegetariana e tenho dificuldade de achar comida para mim. Agora, vegano... Eu tenho uma visão, Thaís, assim, eu não sei, posso estar bem errada em relação a isso, até porque eu não sou vegana, né, nem vegetariana, mas eu percebo que aqui os restaurantes, mesmo os restaurantes que não têm uma proposta só vegetariana ou só vegana, eles oferecem alguma opção sempre no cardápio para pessoas que não comem carne. Não sei se você teve essa percepção ou não. Isso é porque essa já era a minha experiência no Brasil. Toda hamburgueria que eu ia no Brasil, eu tinha sempre pelo menos uma opção vegetariana de hambúrguer. Pizzaria sempre foi tranquilo, porque é só você pedir qualquer opção de pizza sem carne. Então, eu acho que assim, não senti nenhuma dificuldade aqui nos restaurantes, da mesma forma que eu não sentia no Brasil. No Brasil também, eu acho que eu estava até bem mais, pela cidade ser maior, eu tinha muito mais opções, estava mais bem servida. Mas isso não foi um problema. Porque também Araraquara é um pouco diferente, né? Eu sou de Aracaju, então quando a gente ia num restaurante em Aracaju, muitos restaurantes não tinham essa opção de comida vegetariana, sabe? Então, às vezes, a gente tem até alguns amigos que são vegetarianos e às vezes a gente deixava de ir num lugar porque a gente sabia que não tinha nada para aquela pessoa, entendeu? Que tudo envolvia carne e tal. E aí eu achei que aqui
a opção vegetariana ela é meio que uma condição do restaurante, sabe? Ela sempre tem ali uma opçãozinha para o restaurante. E em relação à comida, ainda falando de comida, o que você mais gostou daqui? Olha, é uma coisa, o que eu mais gostei daqui, que eu comi, mas eu sei que é uma coisa muito específica, que não tem em Portugal inteira, que foi o pastel de nata de cereja. Foi a melhor. Onde? Eu comi no Fundão, que é uma cidade que tem a 10 minutos daqui da Covilhã. E aí, no Fundão tem a cereja do Fundão, que é uma cereja mais escura, mais doce, uma cereja específica da região. E aí, eu fui numa pastelaria, que é uma doceria, e nessa doceria eu provei o pastel de nata de cereja, e assim, desde então eu vivo porque aquilo existe. Eu ainda não comi, taurina, gente. A minha mas de comer é alta. E olha que eu não gosto de cereja, mas como eu sou uma formiga, desde que você falou desse pastel de nata de cereja, eu estou curiosíssima para comer esse pastel de cereja, para ver se eu gosto de alguma coisa, porque eu detesto tudo de cereja, eu não gosto de caldo, eu não gosto de geleia, eu gosto de tudo. Eu não gosto de nada. E a parte boa daqui de Portugal, principalmente dessa região, né, que é a cereja do Fundão é a mais conhecida, né? É que a cereja é cereja, né? No Brasil, cereja é chuchu. Sim, não, é cereja. É cereja, a fruta, né? Existe, né? Me conta como é que foi. São coisas assim, são coisas que eu comia, que eu já tinha experimentado, mas é experimentado. E aqui tem um preço acessível, então faz parte do meu dia a dia. É cereja, aspargo e cogumelo. Eu não passo uma semana inteira sem comer cogumelo. E eu acho isso o máximo, porque eu sou louca por cogumelo. E a variedade é boa, né? E aspargo, gente. Aspargo é uma coisa tão maravilhosa e tão cara no Brasil. Tão cara. E eu sinto falta, que aqui não tem. Ou se tem, é caríssimo, é palmito. Eu não conheço. Palmito era uma coisa que eu comia muito no Brasil. Era caro também, mas aqui não tem nem caro nem barato. Eu nunca vi para comprar. Aqui não é caro, é porque é inexistente, né? Inexistente. Eu nunca vi para comprar, nunca vi. Quando eu chegar no Brasil, eu vou comer um pote de palmito. Azeitona também aqui é muito barato. Então, também como muita azeitona, porque eu adoro. Então, e azeitona boa, daquelas gordonas, assim. A Pri também não gosta de azeitona. Não, eu acho que a azeitona é muito bom para fazer azeite. E eu acho que essa é a função da azeitona, entendeu? Não tem outra função para azeitona. Eu quero saber, Thaís, como foi para você achar uma moradia? Você achou que foi fácil? Você achou difícil? Você acha que tem opção? Você acha que não tem? Foi muito fácil. Eu tenho uma fada madrinha, chama Priscila, que falou: tem um quarto alugando. O povo vai pensar que a gente está fazendo esse vídeo para você fazer propaganda. E não é, gente. Juro. A gente não tem consultoria, nem pretende. Não é. Não, eu não, assim, tem grupos de WhatsApp, de WhatsApp não, tem grupos de Facebook que facilitam a procura, tem imobiliária, eu não achei difícil, eu já tinha pesquisado mais ou menos os valores, o que caberia no meu orçamento, a região que a gente mora é uma região que tem uma renda bem mais acessível do que a região de Lisboa e Porto, por exemplo. Então, eu já tinha pesquisado tudo isso antes de vir para cá. Então, eu não tive nenhuma grande surpresa. Eu tive uma grande surpresa enquanto eu estava no Brasil, quando eu soube que essa região, que é uma região muito fria, não tinha aquecedor com tanta facilidade. Porque não tinha? Desculpe. Não tem aquecedor. Sim. Nas casas. Isso foi um grande susto para mim, porque eu já tive 2 vezes aqui na Europa, em outras oportunidades, a passeio no inverno e em outros países, e eu sabia que se eu entrasse em qualquer bodega, em qualquer coisinha, o ambiente ia estar quentinho. Então, eu nem pensei que aqui, na Serra da Estrela, onde eu sabia que tem estação de esqui,
fica com o topo todo branquinho de neve, eu não conseguia conceber que não ia ter aquecedor. Então, isso me deixou meio assustada. Mas você fala nos apartamentos, né? Nos apartamentos. Mas, assim, eu cheguei aqui no verão, estou no verão, então não tenho ainda experiência do frio daqui para poder compartilhar. Quem tem é a Priscila. A Priscila pode falar do frio da Covilhã, eu não posso. Eu posso falar do frio da República Tcheca. O que eu sempre falo, eu vou falar o que eu sempre falo. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei no inverno e eu descobri que eu nunca passei frio na minha vida, até chegar aqui. Porque, né, no Nordeste, 20 graus, tá todo mundo de casaco. 17 a gente tá esperando a neve. A Frozen. Imagina você pegar menos 5, né, pegar menos 10, né, então, assim... era uma coisa assim que eu não tinha nem noção, para você ter ideia. Quando a gente chegou em Lisboa, por exemplo, a gente pegou 0 graus em Lisboa, né? Ou seja, aqui estava muito mais frio. Mas a gente passou 3 dias em Lisboa e a gente foi fazer compras, né, nas lojas, comprar casaco. A gente sabia que não tinha casaco para cá. E aí a gente foi fazer as compras numa loja. Na Primark, por favor, Primark, que é patrocínio bom aí para nós. E aí, quando a gente foi na Primark, eu lembro que eu olhava os casacos e eu pensava assim, esse casaco todo acolchoadinho, não, eu vou ficar morrendo de calor, porque não vai fazer tanto frio assim. Hoje eu uso os casacos que eu pensava que eu não ia usar. Eu fiz uma dessa, a primeira vez que eu vim para cá, eu não tinha casaco. E eu vim num frio que eu peguei menos 12. E aí a minha amiga me emprestou um casaco, e o casaco tinha aqueles pelinhos na touca. E eu falei, que coisa mais brega, eu não vou querer levar esses pelinhos. Deixei os pelinhos no Brasil. Quando eu cheguei aqui, eu descobri que aquilo não é enfeite. Aquilo não. Aquilo tem uma pressão. Menina, aquilo corta aqueles pelinhos, eles impedem que o vento chegue no seu rosto. Exato. Aquilo é maravilhoso. E eu fiquei, puta merda, por que eu deixei os pelinhos no Brasil? Tudo que eu queria era esses pelinhos agora para aguentar esse frio. É complicado, muito complicado, porque quando você não tem noção do frio, é engraçado, porque você começa a sentir frio, aí você vai falando assim, 17 graus, tá frio, aí daqui a pouco 12, aí daqui a pouco 5, aí quando você tá dentro de casa, é uma sensação, né, porque você até tem aquecedor em casa, né, quando não tem já dentro da casa, você acaba comprando, né, então você fica ali até no quentinho e tal, aí de repente você sai, você coloca a cabeça do lado de fora da janela, é capaz de você deixar uma garrafa de cerveja e ela ficar gelada. Sim. O frio torna tudo muito dramático, né? Você vai comprar um pão, você pensa 2 vezes mais do que se tivesse calor. Você vai no supermercado, você espera passar fome para ir no mercado comprar, porque olha o frio que tá. Fale por você, né? Que Rafael não perde uma oportunidade. Se você disser para ele aqui agora, ele deve estar dando aula, mas se você disser para ele assim, vamos no supermercado, ele acaba agora para ir no supermercado. Que ele não perde uma oportunidade para ir no supermercado, sinceramente. Me diga uma coisa, Thaís, você já ouviu música portuguesa? Sim, virei uma consumidora de música portuguesa. E o que você acha da música portuguesa? Você tem alguém que você... Nossa, desde que eu conheci isso aqui, eu não paro de ouvir e estou apaixonada por essa banda, esse cantor, essa cantora, o que for, e quero indicar para vocês ouvirem. O que seria? Eu sou uma pessoa que tento ficar imersa o máximo que eu puder na cultura daquele país, o máximo que eu consegui. Então, quando eu cheguei aqui, eu comecei a ouvir música portuguesa. Eu gostei muito da cena do rap português, eu gostei bastante. Já era um estilo musical que eu gostava no Brasil, então foi fácil adaptar ao meu gosto. Eu acho que, assim, você gostar de gostar de
músicas em outro idioma, porque é praticamente outro idioma ou outra forma, é adaptar o seu ouvido e procurar um nicho que te agrada. Que nem eu gosto muito de MPB. Então, a maioria das músicas que me agradaram aqui tinham essa pegada um pouco mais lenta, um pouco mais melodiosa e nem sei se essa palavra existe. E o rap também, que era uma coisa que eu ouvia bastante. Olha, mas eu não sou uma pessoa que consumo, por exemplo, loucamente um único artista. Eu ouço música meio na peneira, assim. Então, eu ouço uma música de um artista, outra música de outro artista, e aí outra música de outro artista. Um nome, eu gostei de música pop. Eu gostei muito da Bárbara Tinoco. De música pop, acho que foi a que eu mais gostei, achei bem divertida as músicas que eu ouvi dela. De rap português, o Sam the Kid, que é um dos maiores expoentes do rap aqui de Portugal. A música um pouco mais tradicional, o Zeca Afonso. Mas tudo isso eu ouvi muito disperso. Nada. O Zeca Afonso seria o nosso Chico Buarque, né? Isso. Ele é uma referência na música portuguesa, acho que em todo o país. Sim, até por ele ter participado do 25 de abril, né? E para quem não sabe o que é o 25 de abril, procura no Google aí, que é uma data muito importante para Portugal. E em relação a show, você já foi a algum? Show não, né? Eu tento me habituar a algumas coisas aqui em Portugal, porque não é que a gente está querendo falar um idioma que não é o nosso, é porque eu acho que a gente também tem que se adaptar às coisas, né? E aqui não se fala show, aqui se fala espetáculo, e isso é uma coisa, inclusive, que eu acho muito interessante de Portugal, o fato deles tentarem preservar ao máximo a língua, como eles não fazem a americanização que a gente faz, né, para as coisas. Aqui o telefone, o celular, a gente fala celular e aqui é telemóvel, né? O mouse no Brasil. O mouse é o rato. Aqui é um rato, né? Então. Eu adoro, acho o máximo chamar o mouse de rato. Então, você já foi em algum concerto, alguma coisa que assim foi marcante para você? Olha, eu também, até que você falou, a gente teve dois, acho que foram os dois concertos, os dois shows que eu fui aqui, mas foram experiências maravilhosas. Eu teve um show, ambos gratuitos. Teve o show de uma cantora portuguesa que cantou Caetano Veloso, e ela cantava assim, com zero sotaque português. Enquanto ela cantava, parecia uma brasileira cantando, e o repertório do Caetano Veloso foi um show incrível, um show maravilhoso. E teve uma outra banda que também poderia sim falar que eu fiquei encantada com o talento, que é uma orquestra, que foi o Criatura, que também foi um show que teve aqui durante um festival gratuito. Como a gente está no meio de uma pandemia, né, essas atividades culturais elas estão bem mais restritas do que eu acredito que seria normalmente. Mas esse show do Criaturas, vocês procurem aí no YouTube, porque eles são assim incríveis, extremamente talentosos. A Pri estava comigo nesse show, ela também ficou encantada. Eles são multi-instrumentistas e talentosíssimos, e esse show foi incrível. Então, não, eu arrisco a dizer que, assim, acredito que eu tive oportunidade para ir em vários shows de bandas do meu coração, né? A minha banda favorita é o Iron Maiden, então eu já fui no show do Iron Maiden, então ninguém tirará esse posto, acho que nem tão cedo, né? Do show do Iron Maiden na minha vida.
Mas arrisco a dizer que esse espetáculo do Criatura, porque não foi nenhum show aquilo para mim, né? Show é quando você vai, a pessoa canta e tal. Mas aquilo ali foi um espetáculo, assim, o conjunto foi um espetáculo absurdo, né? Pelo menos para mim, representou muito aquilo ali. Porque não é só uma pessoa cantando, é uma pessoa cantando, dançando, tocando, Sim. várias pessoas ao mesmo tempo, a iluminação espetacular, a presença de palco deles mais espetacular ainda. E eu saí de lá realmente encantada com o show. Eu coloco eles com certeza pelo menos no meu top 10. Eu acho até que eu arrisco o meu top 5 de shows, de melhores shows que eu já fui na vida. Foi um show espetacular. Foi um show, assim, incrível. Valeu muito a pena o frio que a gente passou. O que mais de cultura? O que você... tava bastante. O que mais de cultura que você... Já que você está no mestrado de cultura, né? O que mais de cultura que você vê, que você acha que você deveria pontuar como uma coisa interessante na Covilhã? Eu acho que aqui a Covilhã, ela está pleiteando um status de cidade criativa a nível europeu. Então, a vida, por conta da universidade também, aqui cultural é muito ativa. A gente tem o Festival RU, que é um festival de arte urbana, em que você anda pela cidade e você vê as artes de vários artistas do mundo inteiro nos prédios antigos. Então, é aquele contraste do tradicional com o novo, com a arte, com a manifestação artística, que eu acho isso, assim, incrível. Do antigo, né, do histórico com aquilo que é contemporâneo e moderno, né? Porque boa parte dessas pinturas são feitas não só com a pintura realmente, né, a pessoa ir lá pintar com o pincel, mas tem algumas que são com grafite, né? Tem colagem com reciclados. Sim, é uma coisa maravilhosa, porque às vezes você está andando despretensiosamente, aquele desenho maravilhoso num prédio super antigo, é aquele contraste que enche os olhos, aí atrás daquilo você vê a Serra da Estrela, enfim, eu sou uma apaixonada, eu sou suspeita de falar. E também por ser uma cidade universitária, a UB é gigantesca, a UB que faz com que a cidade aconteça, se percebe que tem essa coisa viva, essa atmosfera jovem, cultural dentro da cidade, no dia a dia da cidade. Agora um pouco menos, porque estamos nas férias de verão, mas a cidade vive mesmo essa energia que movimenta de forma jovem, universitária, a cena cultural. E a gente também tem os festivais que aconteceram aqui de música, sempre está tendo atividades culturais aqui. A cidade ela é bem ativa nesse sentido. Pelo pouco tempo que eu estou aqui, né? Pelo pouco que eu já experienciei. E você... Aliás, eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou fazer outra. Eu ia falar assim, você já passou por algum perrengue? Mas aí eu vou mudar, eu vou falar, quantos perrengues você já passou? Bom, eu tô aqui em casa me recuperando de um Covid. Eu acho que com certeza esse foi o meu maior perrengue, né? Peguei Covid aqui em Portugal. Mas, tirando esse perrengue de saúde, eu acho que é a burocracia, né? Eu acho que esse é um perrengue que assola a qualquer imigrante. Acho que até os próprios portugueses. É assim, é tudo lento, é tudo burocrático, é tudo no próprio tempo, é tudo no sistema da carta. A gente não sabe disso, eu não tinha consciência disso até estar aqui, de como que a vida flui mais rápido nesse sentido no Brasil.
Então, tudo aqui é muito mais burocrático e lento, e tem que falar com fulano e mandar e-mail para ciclano e carta para Beltrano, e vai e volta, e tem hora e ninguém sabe te responder o que tem que fazer, o que tem que ser feito. Então, isso aqui eu acho que é um perrengue que ele chega para todo mundo. Não tem um ser humano que vai estar aqui em Portugal que não vai experienciar o perrengue da burocracia. E eu vou te falar uma portuguesa. coisa, mas não conte para ninguém, tá? Tá bonzinho. Você chegou com tudo se resolvendo por e-mail já. É por causa da pandemia, eu acredito que isso deve ter dado uma acelerada no povo, porque exato. Exato, isso é uma verdade. A gente no Brasil, a gente tem uma informatização das coisas, né? Acho que maior em relação a isso. E eu acho que meio que não é que aqui não tem muitas coisas também que são mais informatizadas do que no Brasil, né? Porque, por exemplo, o Pix chegou lá agora, a gente já tinha o MBWay aqui, né? Então, assim, é aquela coisa, né? Tem coisas que são mega para frente. Sim. Se você puder, Thaís, definir em uma palavra, ou duas, né? Mas não muitas, a sua estada morando fora do país, não em Portugal, mas sair de casa e morar em outro país, qual seria a palavra? Eu acho que seria uma expressão tipo estar aberto. Estar aberto. Porque é isso, se você se propõe a uma situação dessa, você tem que estar aberto para o novo. Você não pode ficar esperando que as coisas não mudem, ou que as coisas sejam da forma com que você está acostumado. Você sente falta de alguma coisa no Brasil, assim, que você fala assim, isso que eu queria muito que tivesse aqui? Eu acho que das pessoas. Aqui conheci pessoas incríveis, fiz amizades verdadeiras, não tenho o que reclamar, não é isso, mas a gente vem com background, a gente sente falta eu sinto falta das minhas gatas, eu sinto falta dos meus pais, eu sinto falta dos meus amigos, mas era algo que eu já estava esperando passar por. É o preço que se paga. Então, é disso. Agora, comida, confortos que eu tinha no Brasil que aqui não tenho. Por exemplo, aqui eu não tenho carro. No Brasil eu não ia até a esquina a pé. Eu ia de carro em qualquer lugar. Esse tipo de coisa é adaptação, não é que eu sinto falta. Eu sinto falta da minha gente. Mas, ok, foi uma escolha. Portugal para você é? Meu lar. Meu lar nesse momento. Nesse momento? Nesse momento. Pode ser que daqui a um ano não seja, mas nesse momento Portugal é meu lar. Em relação à parte profissional, o que você teve de impressão, assim? Pode falar do país inteiro, não precisa se ater só a Covilhã, se você não quiser. Eu sou formada em comunicação, então eu tinha a noção que trabalhar com comunicação num outro país é uma coisa muito mais difícil do que você trabalhar com uma outra área técnica. Porque a comunicação é a língua. E a língua, o idioma, o seu conhecimento cultural, ele influencia muito na sua profissão como comunicador. Então, eu sabia que eu teria essa dificuldade aqui. No momento, eu fiz alguns freelancers, eu fiz alguns trabalhos, mas não na minha área com comunicação, em nenhum momento. Eu acredito do pouco que eu tive de experiência até o momento, não foi difícil eu conseguir os meus freelancers que eu fiz até agora. Mas também é uma experiência muito pequena para eu poder falar que aqui é mais difícil, mais fácil, ou melhor, ou pior, para conseguir emprego.
Eu também mais ainda porque a gente acabou de sair de uma pandemia, né? Sim. Tem esse A gente aspecto está também vivendo que uma situação atípica também, né? A gente está vivendo uma situação atípica. Eu também não... eu vim com o meu objetivo principal de estudar e vim com uma reserva financeira que me possibilitasse ficar um tempo sem trabalhar. Então, também é uma outra realidade. É muito diferente de quem vem aqui com a expectativa de ganhar em euros e trabalhar na Europa. O que as pessoas falam é que já ouvi muita gente falar isso. Se você quer ganhar dinheiro, não venha para Portugal, né? Porque Portugal tem o menor salário mínimo da União Europeia. Então, se você vem para ganhar dinheiro, não vai ser o país que vai te dar um retorno financeiro maior, eu acredito. Mas também não é o meu lugar de fala, porque não foi o meu objetivo nem a minha pretensão como ao vir para cá. Mas provavelmente num futuro muito próximo vou precisar trabalhar, porque, né, não sou herdeira, o dinheiro uma hora acaba, e espero ter sorte nesse quesito, como eu tive até agora com todas as outras coisas. Eu posso dizer que, tirando a parte do Covid, tudo sorte. E já que você falou sobre o Covid, acho que é importante até você falar como foi sua experiência de ter o Covid, de como foi o sistema de saúde português no atendimento, como é que foi a experiência, já que é uma coisa que, primeiro, que ninguém está sabendo ainda lidar com propriedade, que a gente está aprendendo, e segundo, que é um sistema de saúde que você teve que usar pela primeira vez, né? Sim. O que é que, assim, a minha comparação é com uma realidade no Brasil que já é uma realidade de muito privilégio. A cidade que eu morava, Araraquara, ela foi tida como uma cidade modelo no enfrentamento do Covid, né? Foi a primeira cidade a fazer um lockdown total no país. Foi Araraquara. A gente tinha lá em Araraquara tinham 2 hospitais exclusivos para Covid. Então, o prefeito de Araraquara vai colocar esse vídeo na próxima campanha dele, você sabe? Vai. Eu não tenho nada com o prefeito de Araraquara, nada com política em Araraquara, nunca, não tem nada, estou falando porque realmente eu tenho noção que era uma experiência que ela era uma ilha dentro do Brasil. Então, aqui, comparado com o que eu vivenciei no Brasil, eu tive um tio que faleceu de Covid no Brasil, em Araraquara. Então, se eu for comparar Araraquara com Covilhã, Araraquara eu sei que eu estaria mais bem amparada. Mas em nenhum momento eu posso falar que eu não fui amparada aqui, né? Aqui na Covilhã como tudo aqui em Portugal é muito mais burocrático, né? Então eu tinha que avisar que eu estava doente, fazer um cadastro no site. Primeiro que a minha vacina demorou, meus amigos todos vacinados no Brasil e eu ainda não conseguia tirar minha vacina, por conta da burocracia, que tinha horário marcado, não sei o que lá. E aí, quando eu ia vacinar na segunda-feira, no sábado, eu tive os primeiros sintomas da Covid. Então, eu fui ao hospital aqui, eu fui muito bem tratada. O sistema aqui, ele não é gratuito. O sistema público de saúde, ele não é gratuito. Mas, até o momento, eu não fui cobrada de nada. Eu não sei como funciona, não sei se porque... se trata do Covid, eles não me cobraram, alguma coisa desse sentido, mas eu não fui cobrada até agora no momento. Eles vieram me buscar de ambulância, eu fui muito bem tratada, fizeram raio-x do tórax, me deram medicação na veia. Depois, na hora de voltar embora, tinha um táxi específico que eu paguei para poder voltar para minha casa. Mas fui bem atendida, o médico me liga todos os dias, até o meu isolamento acaba amanhã. Então, todos os dias, um médico me ligava para saber como que eu estava, me orientava se eu deveria ou não ir para o hospital. Eu descrevia os sintomas e era um atendimento remoto.
O mais difícil da Covid mesmo é o fato de você estar doente fora da sua zona de conforto, fora das pessoas, longe da família, perto das pessoas que você conhece. Enfim. Mas... Eu acho, Thaís, até que por ser o Covid, mesmo que a gente estivesse perto da família, não ia adiantar muita coisa. Muita coisa, né? Porque a gente tem que fazer o isolamento. Mas é o psicológico. É o psicológico. Eu imagino que seja exatamente. Eu ia dizer exatamente isso. E você sabe que você ali, se você gritar, alguém aparece. Sim. Eu falo, graças a Deus ainda está no calor, porque o frio torna tudo muito mais dramático. Então, mas assim, eu não posso reclamar do atendimento que eu recebi. O que eu posso reclamar é que eu já era para já estar vacinada e não fui, demorei muito para ser... tá acabando a bateria. Eu demorei muito para ser vacinada, talvez se eu tivesse sido vacinada eu não teria passado por essa situação. Agora, mais 6 meses de espera para poder tomar a vacina, coisa que no Brasil com 1 mês eu já estaria tomando a vacina, depois de ter tido Covid. O SUS é 100% gratuito, aqui a gente tem que pagar um valor, é um valor baixo, mas é um valor que tem que ser pago, então isso muitas vezes te inibe de você procurar um médico, alguma coisa, porque você não quer despender daquele dinheiro, né? Mas fui bem atendida, não tive nenhum problema maior, não tenho nenhuma queixa a fazer. Mas se eu comparar com a minha do Brasil, eu estaria mais bem atendida em Araraquara do que aqui, com certeza. Eu tenho uma visão em relação a isso que você acabou de falar sobre o sistema, que é a seguinte: eu acho que no Brasil as pessoas, elas estão com uma dor de cabeça, elas vão para o hospital. Uhum. E isso faz com que os hospitais públicos fiquem cheios, né? E essa medida de você esteve no hospital e não tinha uma necessidade, porque eu acho que não é exatamente por conta do Covid, eu acho que é muito por conta se é uma emergência ou não. O fato de você ir direto para o hospital, porque aqui tem o SNS, né, que é um suporte telefônico que você liga e fala, eu estou com sintomas X, Y e Z, e ele fala, não, vai para o hospital, e eles te dão um código, inclusive, né, para dizer que você entrou em contato com esse sistema, né, e se eu não estou errada, né, se eu estiver falando besteira, podem comentar aqui embaixo depois, pelo SNS, a consulta ou o que você precisar fazer fica até mais barato do que seria cobrado normalmente, né, se você for pelo SNS. Ou não será cobrado a depender do nível da emergência. Sim. Entendeu? Então, eu acho que, por um lado, é interessante porque é uma medida protetiva para o hospital, né? Porque o hospital realmente vai atender quem é uma emergência, né? Não vai ficar aquele monte de gente doente que não tinha necessidade de estar ali, entendeu? Pensando por esse lado, eu acho até que é uma coisa positiva, né? O fato de você tentar blindar o hospital, né? Porque aí a pessoa que chega lá com uma emergência realmente, às vezes fica esperando, como acontece no Brasil, fica esperando na fila, morre na fila porque tem uma pessoa sendo atendida com dor de cabeça, entendeu? Então, é lógico que cada cidade acaba tendo, como você falou, né, uma particularidade, e que bom que Araraquara é dessa forma, mas infelizmente muito diferente, principalmente no Nordeste, é muito, 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 muito diferente. Eu tenho, como eu disse, eu tenho noção que a experiência de Araraquara não é a experiência Brasil, né? Infelizmente. A experiência que eu tive aqui na Covilhã com o sistema de saúde, fui muito bem atendida, mas que nem, por exemplo, eu fui 2 vezes no Brasil fazer o exame do Covid. Por uma vez eu estava sem sintoma nenhum, eu só tinha ido na casa de uma amiga, encasquetei porque era uma outra cidade que podia estar, fui lá e fiz o exame. E aí
gratuito na hora, sem precisar agendar, sem precisar ligar, é só chegar, fazer o exame e no dia seguinte dar o resultado, perfeito. E a outra vez eu tava com dor de garganta, e aí eu fui fazer. E aí quando saiu o exame, quando saiu o resultado do exame, eles já me deram toda a medicação para dor de garganta, porque o que eu tinha era só dor de garganta. Então, e me medicaram gratuitamente, sabe? E aqui eu fui no hospital, eu não tive a medicação gratuita, mas depois eles me passaram a receita, eu fui lá e comprei, né? Mas eu não posso falar que isso foi um mau atendimento, porque agora, se eu não tivesse condições de pagar pela minha medicação, talvez fosse um problema. Entendi. Qual é para você a maior curiosidade, né? Eu acho isso aqui a coisa mais curiosa em Portugal. A tomada do interruptor do lado de fora, o nome da descarga, que para mim eu não supero. É autoclismo. Autoclismo, acho que é o nome, descarga que chama autoclismo. Tipo, para mim, eu não supero. Se quando alguém perguntar, alguma coisa que você acha inusitado, para mim é o nome da descarga. Por que chama autoclismo? Uma coisa que eu acho muito curiosa é o fish. O fish eu gosto do fish. Não, eu acho curioso porque, assim, eu não entendo a origem. Fish é legal. Exato. O fish é legal, né? Para a gente seria o cool, né? No inglês. E aí tem gente que fala que a origem é no inglês. Aí eu fico, mas fish não tem nenhuma sonoridade com legal em inglês, né? Então, assim, eu até hoje, para mim, a maior curiosidade e é a maior dúvida que eu tenho de Portugal. Por que fish é fish? Por que as pessoas associam fish como legal? Eu falo fish, já peguei o fish, porque eu acho fish uma palavra fish. Acho fish uma palavra bem legal, então eu uso fish, peguei para mim, tá no meu vocabulário, o fish. Agora, o autoclismo... Não, e o engraçado é que aqui você não fala apertar, né? Você fala carregar. Você fala carrega no autoclismo. E por exemplo... quando é engraçada a frase já. Algumas palavras, uns verbos assim, que eu acho bem engraçado. Tem que falar que vai arrumar a mesa, você vai levantar a mesa. Quando você vai arrumar a mesa. Ok. Levantar dinheiro, quando você vai sacar dinheiro. Tem umas coisinhas assim que a gente estranha, mas a gente se adapta. Não, é só que é engraçado, jeito, a gente é entendido também. Então... Sim. E quando a gente não é entendido ou quando eu não entendo, eu sempre falo, desculpa, eu não percebi. Não tem problema nenhum. Percebi também é ótimo. Percebi é um sinônimo de entendi para eles. Então, exato. Eu entendo. Eu acho isso bem legal. Aí você acha bué fish. Bué fish. Muito legal, né? E o que é que você indica para quem está vindo para Portugal, de todos os lugares que você já foi e conheceu, né? Se for para visite tal lugar. Se for para visitar, eu conheci pouco de Portugal ainda, mas um lugar mais lindo que eu conheci foi Sintra. Sintra é uma coisa assim incrível. Em Sintra. Mas o que em Sintra? Olha, fui na Quinta da Regaleira, eu fui no Castelo da Pena e eu fui no Castelo dos Mouros. 3 passeios incríveis. Mas assim, o que eu conheci de Portugal até agora foi a Covilhã, a Belmonte, Fundão, as cidades ao redor aqui, Cascais. Eu não estive em Lisboa ainda e estive em Sintra. E desses lugares que eu fui, eu posso falar que Sintra, com certeza, foi o lugar mais lindo daqui de Portugal que eu tive a oportunidade de conhecer até o momento.
Que bom. Então significa que você tem muita coisa para conhecer ainda, né? Tem muita coisa para conhecer. Porto, Lisboa, Coimbra. Thaís, muito obrigada por você Eu que agradeço. ter participado do meu canal e espero que quem está em casa e esteja assistindo, ou em casa ou onde estiver, né? Não necessariamente a pessoa vai estar em casa, mas que seja um norte, né? Às vezes a pessoa está querendo morar fora, não acha que o perrengue só quem passa é ela, né? Ou começou agora a morar fora e está querendo ver a experiência de outras pessoas. Não, perrengue todo mundo passa, tá? E a diferença é que a gente não conta os perrengues no Instagram. Eu costumo sempre dizer isso. A gente só posta foto bonita, bem maquiada e com filtro. Os perrengues a gente esconde atrás do Instagram. Então, muito obrigada mais uma vez por você ter participado. Eu que agradeço. Deixe uma mensagem para quem está querendo morar fora, quem quer vir, não só em Portugal, né? Quem quer morar fora. Qual é o recado e o conselho que você deixa? Eu acho que é confiar em si e no processo. Como você disse, vai ter perrengue, vai ter problema, as coisas não vão sair conforme você planejou, mas pode ser que saia muito melhor do que você planejou, mas você só vai saber se você for. Você nunca... E você sempre vai achar que não tem o dinheiro suficiente, que não está preparado o suficiente. Você tá. Vai sim. Abraça. E eu acho que é uma coisa assim e eu acho que isso vale para qualquer coisa, né? Que o importante é fazer. Às vezes a gente fica esperando o momento certo e o momento certo nunca chega e nunca vai chegar. Porque você sempre vai ter alguma coisinha que você fala, eita, isso aqui ainda não é o momento certo por causa disso. Ah, isso aqui não é o momento certo por causa daquilo. Então, enquanto a gente continuar dando desculpa, essa vontade vai ficando em segundo plano, né? Quando eu achei que eu tinha o dinheiro que eu precisava para poder fazer, chegou uma pandemia mundial. Aí eu falei, não, aí não dá, né, gente? Pandemia. Mas eu falei, mas dá sim. Vamos ver se dá. Vamos. E tá dando. E tá dando. E deu. E tá dando. É o que importa, né? Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido muito proveitoso para vocês. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá! Antes que você termine de assistir esse vídeo, quero muito te convidar a se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa seu like se você achou que esse vídeo agregou alguma coisa para você, é muito importante para que a gente continue a pensar em conteúdos dessa forma para vocês. E também deixa aqui no seu comentário o que você gostaria de perguntar, o que você gostaria de saber, o que você gostaria que eu perguntasse. De repente no próximo vídeo eu já consigo inserir a sua pergunta para alguma outra pessoa que esteja morando fora do país, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.